Aí vamos ler agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 13, versículo 25. Mas diz assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No versículo 25 ele diz assim: na hora, porém, em que os homens repousavam, veio a seus inimigos, semeou joio no meio do trigo e partiu. E no versículo 26 diz assim: o trigo cresceu, deu fruto, mas apareceram o joio. O joio é o que atrapalha a produção, né? E no versículo 27 diz assim: e os servidores do pai de famílias vieram, disse-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo e o teu campo, onde vem depois o joio? E aí Jesus disse-lhe eles: foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: queres que vamos ao arrancar-me? Aí Jesus vai falar, né? Não disse ele: arrancai o joio, e arrancai e tirar também o trigo, porque deixar de crescer junto até a colheita. Não tem que escolher a direita e de efeitores. Arrancai primeiro o joio e tai em feixes para queimar. Recolher depois o trigo no seu celeiro. E no versículo 31 ele diz assim: em seguida, a próspos lhe da outra parábola: o reino do céu é como um grão de mostarda, em que o homem toma e semeia em seu campo. E no versículo 32 Jesus fala assim: a estar o menor esta é a menor das sementes, mas quando cresce, torna-se um arbustos maior que todas as hortelãs, de sorte que os pássaros vêm e aninham-se em seus ramos. E no versículo 33 diz assim: disse-lhe por fim esta outra parábola: o reino de Deus é comparando um fermento que a mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e quer fazer fermentar todas as massas. E no versículo 34 ele diz assim: tudo isso disse-lhe. O que Jesus está falando? Tudo isso ele disse. Ele fala sobre o reino de Deus, né? E a parábola de outro modo não lhe falava. No versículo 35 ele diz assim: para que se cumprimisse a profecia, abrirei a boca para ensinar em parábolas, revelarei coisas cultas desde a criação do mundo. Quer dizer, Jesus ele fala em parábola, mas depois ele explica, né? Quem quiser escutar, que ouça. E no versículo 36 ele diz assim: então despediu-se a multidão, em seguida entrou na nova casa, na casa de seus discípulos. Agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhes
e explicar-nos as parábolas do joio e do campo. E Jesus disse, no versículo 37, ele disse: Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. E no versículo 34 diz assim: e o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Está explicando quem que é o joio, né? E no versículo 34 ele diz assim: o inimigo que semeia é o demônio, e o colhe ao fim do mundo. As ceifadeiras são os anjos. Está explicando, né? No versículo 40 ele diz assim: é assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, e assim será o fim do mundo. Porque vai queimar tudo, né? Vai ficar só a porta de Deus sem queimar. E no capítulo 13, do versículo 41, diz assim: e o Filho do Homem haverá dos seus anjos que retirarão do seu reino todos os escândalos e de todo o que faz ao mal. E Jesus fala assim no versículo 42, ele diz assim: e os lançaram na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. E no versículo 43 ele diz assim: então no reino de Deus, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol, e aquele que tem ouvido ouça. Quem quiser ouvir, que ouça, né? E no reino do céu, no 44 ele diz assim: no reino do céu também, semelhante a um tesouro escondido num campo, o homem encontra, mas o esconde de novo, e encher de alegria vai vender todos os que tem para comprar aquele campo. Ele vai vender as coisas para comprar o campo, porque ele está vendo que lá tem um tesouro escondido, né? E no versículo 45 diz assim: e o reino do céu é ainda semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. E no versículo 46 diz assim: encontrar-se um valor, vai vendê-lo o que possui e compra. E no versículo 47 ele diz assim: o reino do céu é semelhante ainda a uma rede que, jogando ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E no versículo 48 ele diz assim: quando está repleto de pescadores, puxam a rede da praia e separam-se do cesto todos bons e jogam fora jogam fora os maus. E no versículo 49 diz assim: e assim será o fim do mundo. O anjo virão separar os maus do meio do justo. Então nosso Senhor Jesus Cristo está explicando o que vai acontecer no fim do mundo. As pessoas mal vai estar tudo separado, não vai subir com ele no reino. Vai subir no reino os bons. Os bons é aqueles que escutam a palavra, que vê a palavra, que segue a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a palavra. Ele ama todos nós, e tanto todos vocês. Ama Jesus para você ter o reino também junto com aqueles que amam Jesus Cristo. Amém?